O RJ tem diversão e arte com Maria Paula Carvalho e Renato Cunha. Olá! Olá! Uma exposição onde tecido vira arte. Estreias no teatro e um festival de harpa. São os destaques do Diversão e Arte. Esta semana, em busca do programa perfeito, o Renato e eu fomos conhecer uma exposição onde costura vira arte. É a mostra de como o patchwork, essa técnica de unir retalhos, pode resultar em belas obras. Unir pequenos retalhos foi a maneira que os egípcios encontraram para aquecer e proteger os guerreiros dentro das armaduras. Passaram-se séculos e o patchwork ganhou espaço na moda, no artesanato e agora na decoração. 6 arquitetos toparam o desafio de criar ambientes usando a técnica que une criatividade e o talento para costura. Na sala de jantar, os pedacinhos de tecido compõem a figura de Carmen Miranda ou John Lennon no quarto do filho roqueiro. A inspiração pode vir da literatura. Todos os trabalhos expostos nesta parede são baseados em textos de escritores brasileiros. A visitação até amanhã no Casa Shopping é de graça. Quando o patchwork ficar pronto, ele recebe um acabamento final chamado de quilt. Nessa instalação, 3 arquitetos criaram uma peça diferente. Juntaram pedaços de retalhos, linhas, a pedras, plantas e pedaços de madeira. Mas para você ver o resultado final é preciso olhar de cima. Para isso foi instalado um jogo de espelhos. A gente se despede hoje com o Sandy Júnior, que se apresentam amanhã e domingo no Claro Hall, na Barra da Tijuca. A dupla aposta num som mais pop rock. Os fãs de Júnior vão poder curtir o talento do cantor e também instrumentista na guitarra e na bateria. Entre as surpresas do show, Maria, está uma releitura em blues para a música em rosca. E as composições novas, como Replay, ganharam um ritmo mais agitado para tirar o público do chão. Aproveite bem. Idosos mostram que usar a criatividade pode melhorar a autoestima e a saúde. A terceira idade nunca deve ser encarada como a hora de parar. Muitos idosos mostram que, apesar da aposentadoria, as atividades físicas e manuais ajudam a viver melhor. Isolados são apenas pedaços de tecidos. Juntos, os quadrados e retângulos ganham a forma que expressa o que hoje é o universo destas mulheres. Quase todas profissionais de áreas diferentes, mas que chegaram a um mesmo estágio, a aposentadoria, e descobriram no artesanato uma vida com um outro colorido. Eu durmo pensando, acordo, sonho, acordo pensando em patchwork. Eu chego a sonhar que eu estou recortando os retalhinhos e montando um trabalho. A técnica é antiga, foi criada há milênios pelos egípcios, mas até hoje continua ganhando adeptas. Leila se especializou em patchwork depois de ensinar pintura. Foi buscar na criação com os tecidos uma forma de relaxar da tensão provocada pelas aulas com tintas e telas. Acabou trocando uma pela outra. Hoje observa uma diferença fundamental entre esta e as outras formas de arte manual. Em outros artesanatos, o que eu noto é que a pessoa viaja enquanto faz. Vira uma coisa muito mecânica, então ela viaja, o pensamento vai longe e os problemas crescem um pouco na cabeça. O patchwork você não consegue. Você deixa o problema para trás, vai fazendo o seu trabalho, que tem que ter uma concentração grande para não errar. E com isso o problema vai diminuindo, vai passando o dia, ele vai diminuindo. Talvez por tudo isso, para muitas delas, a atividade agiu quase como uma terapia. A dona Maria Elisa é atriz e há 10 anos viveu um momento complicado e de muita incerteza. Ela estava com um espetáculo em cartaz quando sofreu um acidente e quebrou a perna e ficou com a dúvida se poderia voltar ou não para os palcos. Isso desenvolveu uma depressão. Foi nesse tempo que a senhora descobriu o patchwork. E a partir daí? A partir daí, a minha vida foi ficando cada vez mais rica. Porque o patch, assim como a gente trabalha, são pedaços. E cada pedaço representa uma técnica. E é um enriquecimento cada vez maior, é uma alegria, um encantamento, é uma vontade de crescer mais, até de chegar à perfeição. O patchwork ganhou as almofadas do sofá, foi parar no quadro que decora a parede, ocupou um espaço reservado às coisas que Dona Maria Elisa considera as mais importantes da vida.
Meus netos, A sua arte... e o teatro e o patchwork. Professora aposentada, Maria de Fátima também recuperou a saúde perdida durante uma depressão, sem nem usar remédios, apenas apurando a técnica com a agulha, linha, tesoura e os tecidos. Primeiro eu perdi o meu sogro, 1 mês e meio depois, a minha sogra veio a falecer. Agora a professora vai criar na casa onde a sogra morava um centro para atender a pessoas da terceira idade e mostrar que a arte pode ser, além de um bom remédio, a abertura para uma vida bem diferente. E é sobre os benefícios que os idosos podem ter através de uma ocupação e atividades como as artísticas. Eu converso agora aqui no estúdio com a psicóloga e arteterapeuta Eveline Porto. Bom dia, Eveline. Qual a primeira mudança que se percebe na pessoa que estava antes ociosa, parada e que de repente começa a se envolver com arte, com trabalhos manuais? No primeiro momento a gente percebe um resgate do bem-estar, né? Porque você começa a ativar o processo criativo. A pessoa se torna mais criativa, ela vai se tornar mais feliz, mais integrada. Na vida prática dessa pessoa, principalmente quando a gente se refere a idosos, o que muda de fato? Quer dizer, o que a pessoa está ali costurando, prestando atenção, ativando a concentração dela, o que melhora nos outros campos da vida? Você pode ver, através desse resgate da criatividade, do potencial criativo, como que a pessoa vai se integrando novamente à sociedade, ela se vê produtiva, ela consegue, através do trabalho com a arte, ela consegue ativar determinados potenciais que estavam adormecidos, como a atenção, a concentração, a memória. Isso deve ajudar, inclusive, nas relações com os amigos, com a família? Ah, sim, ajuda muito. De que maneira que isso ajuda? Quer dizer, pela sua experiência como terapeuta, o que você tem visto? Olha, uma das coisas mais importantes é porque a pessoa, ela começa a ter um resgate da autoestima na medida que ela se vê produtiva, que ela vê que ela ainda pode fazer alguma coisa, né? Porque normalmente, quando as pessoas vão se aposentando, elas ficam idosas, elas começam a se afastar da sua própria potencialidade de vida. Então, ela começa a se reinserir, reinserida na atividade, na sociedade. E deve conquistar ainda mais respeito das pessoas que estão em volta. Ah, sim. Eu peço licença um minuto porque o repórter Alex Cunha está ao lado de uma artesã de 71 anos de idade que começou a atividade como hobby e agora o trabalho serve para complementar a renda dela. Bom dia, Alex. Bom dia, Ana Luísa. Desde que entrou para a Universidade da Terceira Idade na UERJ, a dona Marlene Camilo, que prefere ser chamada de Dedé, conheceu o patchwork e não parou mais. São quase 20 anos de história, então, com o patchwork. Ela chega a trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite com alguns intervalos. Dedé, chegou, então, de ficar parado? Acabou o sedentarismo? Acabou, graças a Deus. Porque no momento que você cria e bota o seu trabalho para execução, a sua mente trabalha, as suas mãos, aí você não tem tempo de pensar em outras coisas. O que você ganhou com isso, então, além dessa atividade? Muita coisa, amizade, muito carinho e muito respeito. Inclusive, a nossa professora na UERJ, a Judite Lima, é um doce de pessoa. Foi bom para o bolso também? Ah, sim, é bom, o patchwork é bom para a saúde e para o bolso. A senhora tem uma pergunta, ou tem uma dúvida para fazer então para a arte terapeuta que está lá no estúdio da gente? Eu perguntei aquela hora se você trabalha assim muito intenso, até as horas se faria mal, né? A gente, eu só acho que eu me sinto tão bem, não tenho solidão, não tenho nada, tenho só alegria, graças a Deus. A senhora quer saber se tem limite, então, para hora de trabalho? Só de horário, sim. Bom, na verdade não tem limite. O importante é que você possa se sentir bem e quanto mais você estiver criando, eu acredito que a criatividade, ela seja uma fonte inesgotável de criatividade. Quanto mais criativo você é, mais criativo você fica. Quanto mais você lida com a sua criatividade, mais você vai vendo que a criatividade aumenta. Então é como se você vai trabalhando com o patchwork. Quanto mais patchwork você faz, quanto mais tramas você monta, mais abre um canal para você criar mais outras tramas mais bonitas, mais ricas. Agora, em termos de saúde, Eveline, eu acho que
A única preocupação, então, é com o ambiente que aquela pessoa está trabalhando. Quer dizer, trabalhar muitas horas não tem problema. O importante é ter uma boa iluminação, sentar com uma boa postura, não é isso? Para que a prática do artesanato depois não provoque nenhum tipo de problema, de dor de cabeça. É verdade. A gente vê, assim, estudando a história da arte, desde a época da Grécia, que a arte vem sendo como uma promoção de resgate da saúde vital como um todo. Agora, participar de eventos maiores, volta e meia acontece nos bairros, nas associações, feiras de artesanato, isso pode ser uma boa iniciativa para o idoso que já trabalha com isso, ou você acha que não é necessário? Eu acho que é fundamental, é muito necessário, porque o idoso precisa ser reinserido na sociedade e através da arte, do artesanato, ele abre esse canal de comunicação através do belo. As pessoas que estão em casa fazendo artesanato, muitas vezes esgotam as possibilidades. A gente estava dando o exemplo dessa senhora que está conseguindo aumentar a renda dela familiar, mas às vezes as possibilidades se esgotam. Já venderam para os amigos, para os parentes. Essa formação de grupos ajuda a ampliar esse mercado de possíveis clientes, possíveis consumidores também? Ajuda muito, porque é como se fosse uma grande corrente, né? Uma rede, se tece uma rede de criatividade, porque as pessoas começam a se unir e uma vai divulgando, a outra vai divulgando, e quanto mais elas abrem esse canal, mais pessoas vão chegando, vão tendo conhecimento desse tipo de atividade. E o resultado é uma alegria maior, não é isso, Eveline? Muito obrigada, Eveline Porto, psicóloga, arteterapeuta. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Bom Dia. Obrigada a você. Bom dia. E veja também. Vai descobrir que a arte de unir retalhos pode dar bons lucros, tanto na área da moda quanto na decoração. Agora, no SBT Rio. Veja após o intervalo as dicas de programas para o final de semana. E depois do mundo da moda, a arte de juntar retalhos começa a ganhar espaço também na decoração. A habilidade e a criatividade são as principais características da arte do patchwork. A técnica de emendar retalhos já conquistou o mundo da moda e agora ganha cada vez mais espaço na decoração. Quem faz garante. O mercado é muito promissor. As mãos trabalham sem parar. Os retalhos vão ganhando formas de acordo com a criatividade de cada um. O patchwork, técnica de emendar retalhos, que antes era usada apenas na moda, agora ganhou a decoração e virou um mercado promissor. O curso de patchwork dado nesta feira na Zona Oeste está cheio. Marina Pumar frequenta as aulas há 6 meses e já conseguiu vender algumas peças que produziu, mas diz que é preciso muita criatividade. A gente aprende e depois tem que começar a criar, senão fica tudo igual. O patchwork vem ganhando cada vez mais espaço na decoração. Por todos os lados se vê peças usando a técnica dos retalhos. São quadros e até mesmo ambientes inteiros. Fantástico, cada trabalho mais bonito que o outro. O Rio Patchwork Designer mostra que a técnica virou mania entre os cariocas. Leila Schecker é um exemplo de como este mercado está em expansão. Ela começou a trabalhar com patchwork em 99 e em 2002 já sustentava toda a família. Dá para viver disso. E todo mundo que eu oriento vive disso também. Antes a gente conhecia o patchwork na moda e agora está ganhando a decoração. Como é que começou essa mudança? Na verdade, o patchwork ele já vem nas colchas. A moda veio logo em seguida. E agora painel, caminho de mesa, uma série de coisas. Começou a mudança porque os tecidos são lindos e a gente pode aproveitar todos eles.